Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira do Exame de Qualificação Técnica ADA, Ajudante e Despachante Aduaneiro, que foi realizado em 2016. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem um compromisso objetivo, a ideia de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, precisamos dar o recado, lembrar que estamos utilizando a prova de gabarito 1 daquele certame. Portanto, a numeração que vocês vão ver aqui na questão é exatamente a numeração da prova. Combinado? Questão 39, já vou adiantando que ela foi uma questão anulada. Os nossos inscritos que são membros do canal, tem lá uma aula em que nós explicamos a questão da sanção administrativa no comércio exterior, que são as sanções de advertência, suspensão ou cassação / cancelamento. E essas sanções administrativas existe uma polêmica, e que está bem explicadinha lá na nossa aula, entre o decreto 6759/2009, que é o regulamento aduaneiro, e a lei 10.833 de 2003. Então, se o nosso amigo examinador não prestar atenção, se ele não assistir a nossa aula, não prestar atenção, ele vai fazer uma questão que vai ser anulada. Vou mostrar para vocês. Beleza? Então diz o enunciado: os intervenientes nas operações de comércio exterior estão sujeitos a sanções administrativas de advertência, suspensão e cassação ou cancelamento de registro ou autorização. Correlacione as hipóteses de aplicação de sanção com a sanção aplicada e assinale a opção correta. Então nós temos 8 situações aqui, nós temos a letra A, advertência, B, suspensão, C, cassação ou cancelamento. Aí temos aqui 1B, 2B, 3A, 4C, 6A, 7B, etc. A associação entre a conduta e o tipo de penalidade. Beleza? Combinado? Era para ser uma questão do tipo positiva, mas foi anulada. A letra A, o número 1 diz: falta de registro ou registro de forma irregular dos documentos relativos à entrada ou saída de veículo ou mercadoria em recinto alfandegado. Beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver com o decreto 6759/2009, regulamento aduaneiro. É a primeira forma de resolução. Aí vocês vão ver. Vocês vão entender por quê. Então, a primeira conduta, você olhar o artigo 735, diz que a sanção de advertência é aplicada na hipótese de falta de registro ou registro de forma irregular dos documentos relativos à entrada ou saída de veículo ou mercadoria em recinto alfandegado. Logo, você tem aqui que o número 1 está associado com a letra A, 1A. E aí você pode olhar aqui nas opções e pode eliminar a letra A e a letra E. Beleza? Fica mais fácil. O 2, a conduta fala de realização por despachante aduaneiro ou ajudante em nome próprio de terceiro, de exportação ou importação de quaisquer mercadorias, exceto para uso próprio ou exercício por estes, de comércio interno de mercadorias estrangeiras. Ou seja, não pode abrir a sua lojinha de mercadorias importadas, se você for despachante ou ajudante. Como é que isso é categorizado no regulamento aduaneiro? Os intervenientes ficam sujeitos à sanção de suspensão pelo prazo de até 12 meses, na hipótese de realização por despachante aduaneiro ou ajudante em nome próprio de terceiro, de exportação ou importação de quaisquer mercadorias, exceto para uso próprio ou exercício por este de comércio interno de mercadorias estrangeiras. Logo, 2 é B, suspensão. Se 2 é B, a gente pode eliminar a letra C e a letra D. Estava indo muito bem, Era uma questão boa para você garantir seu ponto, porque você já eliminou, já sabe que o gabarito é a letra B de bola. O 3 deve ser A, de advertência. Vamos ver aqui. Prática de ato que prejudica o procedimento de identificação ou quantificação de mercadoria sob controle aduaneiro. Advertência na hipótese de prática de ato que prejudica o procedimento de identificação ou quantificação de mercadoria sob controle aduaneiro. Beleza. 3A. 4. Atuação em nome de pessoa cujo registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação tenha sido objeto de cancelamento ou cassação no interesse desta. Essa é fácil, Essa é a penalidade de cassação. Cancelamento ou cassação no registro, licença, etc, 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 na hipótese de atuação em nome de pessoa cujo registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação tenha sido objeto de cancelamento ou cassação ou no interesse desta. Beleza. 4C. Joia. 5. Ação ou omissão dolosa tendente a subtrair o controle aduaneiro, dele ocultar a importação e exportação de bens ou mercadoria. Grave isso, É cassação. Muito grave fazer isso. Ação ou omissão dolosa tendente a subtrair ao controle aduaneiro ou dele ocultar a importação e exportação de bens ou de mercadorias. Cancelamento ou cassação. 5C.
6. Emissão de documento de identificação ou quantificação de mercadoria em desacordo com a sua efetiva qualidade ou quantidade. Advertência, né, amigos e amigas? Aqui, ó, emissão de documento de identificação ou quantificação de mercadoria em desacordo com a sua efetiva quantidade ou qualidade. Veja que com o regulamento aduaneiro está indo muito bem, né? Muito legal. 6A. 7. Descumprimento da obrigação de apresentar a fiscalização em boa ordem os documentos relativos à operação em que realizar ou que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Receita Federal. Suspensão na hipótese de descumprimento de obrigação de apresentar a fiscalização em boa ordem os documentos relativos à operação em que realizar ou que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Receita Federal. 7B. 8 deve ser C, né? Exercício por pessoa credenciada ou habilitada de atividade ou cargo vedados na legislação específica. Cancelamento ou cassação no caso de exercício de por pessoa credenciada ou habilitada de atividade ou cargo vedados na legislação específica. Beleza? Então, estava tudo lindo pelo regulamento aduaneiro, né? Gabarito letra B de bola. Só que o examinador, ele não assistiu a aula do professor Luiz Miranda, ele não leu direito a legislação e aí passou vergonha. Por quê, amigos e amigas? Né? Aqui você tem que a falta de registro ou de forma irregular dos documentos relativos à entrada ou saída de veículo ou mercadoria em recinto alfanegado é advertência pelo regulamento aduaneiro. Até aí a gente não é novidade nenhuma, a gente acabou de ver isso. Porém, tem a pergunta aqui, por que a questão foi anulada? Aqui, ó, Lei 10.833 de 2003. Os intervenientes ficam sujeitos à seguinte sanção de advertência na hipótese de falta de registro. Opa, foi revogado pela Lei 13.043 de 2014. Então não pode você colocar numa questão de concurso que isso vai ter sanção de advertência, porque a lei, né, a Lei 10.833, que foi modificada pela Lei 13.043, revogou esse dispositivo. Beleza? Foi revogado pela lei. Que mais? Ó, ficam sujeitos às seguintes sanções: advertência na hipótese de descumprimento de obrigação de apresentar a fiscalização em boa ordem os documentos relativos à operação em que realizar o que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Receita Federal. E suspensão, né, no caso de descumprimento de obrigação de apresentar a fiscalização em boa ordem os documentos relativos à operação em que realizar o que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal. Ou seja, era uma sanção de suspensão que foi revogada e passou a ser uma sanção de advertência. Olha só. Aqui o regulamento aduaneiro dá suspensão, só que a lei diz que é advertência. Vergonhoso, né, amigos e amigas? E aí nós temos o conceito da pirâmide de Kelsen para fortalecer, consolidar o conhecimento. Já falei isso na nossa aula lá do curso de certificação para o despachante. Certificação não, o curso preparatório para certificação ADA, nós falamos disso na aula sobre sanções administrativas. Então nós temos aqui que as leis e as medidas provisórias, elas estão hierarquicamente superiores aos decretos, né? E o que acontece? A Lei 10.833 é superior hierarquicamente ao regulamento aduaneiro. Então, o ideal seria que o governo publicasse um novo decreto atualizando o regulamento aduaneiro para ficar igual à Lei 10.833. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar nessa situação desagradável. As questões de concurso têm que levar em conta o que está na lei, como todos nós, né? Todos os cidadãos brasileiros têm que cumprir a lei. Combinado? Espero que sim, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, mande por favor o seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um forte abraço, até a nossa próxima questão, nosso próximo vídeo e valeu!